Olá, eu sou o professor Irapuã e você está no canal Tecnologia e Informação. O assunto de hoje é banco de dados CRUD no Microsoft SQL. O CRUD é um acrônimo de C de Create, R de Read, U de Update, D de Delete. O acrônimo é uma palavra formada pela inicial ou por mais de uma letra de cada um dos segmentos sucessivos de uma locução. No nosso caso aqui, Create, Read, Update e Delete. Os exemplos que eu vou passar aqui, é importante lembrar que quando tiver o sinal de menor e maior é para substituir o que tiver lá dentro. E quando tiver colchetes, é opcional. Insert. Insere dados na tabela. A boa prática indica que você deve sempre colocar o nome dos campos, tá? Para ter certeza da ordem que você vai enviar as informações. A sintaxe dele é insert into, tabela, entre parênteses, campos, opcionalmente, values, entre parênteses, conteúdo. Exemplo, insert into tb cliente, nm cliente, values Maria, na Maria entre apóstrofe, tá? Porque é uma string. É importante falar que não se deve colocar o campo que é identity no insert, tá? Porque a atribuição disso vai ser do select, do Microsoft SQL, e não sua. Tá? Deixe o SGBD cuidar disso. Select. Obtém dados de uma tabela. Sintaxe. Select campos, from tabela, where, condições. É opcional essa parte do where. É importante salientar que o comando select é bem mais completo do que o apresentado aqui. Tá? Ele vai ser tema de um outro vídeo, tá? Aguardem. Exemplo 1. Select ID cliente, nome do cliente, from TB cliente. Aqui ele vai retornar o ID cliente, nome do cliente de todos os registros da tabela TB cliente. Vocês vão conseguir visualizar dentro do estúdio o seguinte resultado, que é esse grid que ele apresenta. No caso ali, ó, eu tenho duas colunas, que são os dois campos, ID cliente e nome do cliente, e eu tenho três registros. Um é o João, 2 é Maria, 3 é Marcos. Exemplo 2. Aqui eu estou fazendo o select, ID cliente, nome do cliente, da tabela cliente, mas eu estou colocando uma condição de que o cliente for igual a 2. Nesse caso, ele vai retornar o ID cliente do cliente apenas do ID 2. Quando você executar, ele vai aparecer no estúdio, a parte de baixo, um registro só e as duas colunas que eu especifiquei no select. Update. Atualiza os conteúdos dos campos. A sintaxe. Update tabela, set campos igual a conteúdos. Eu posso colocar quantos campos e conteúdos eu quiser, desde que separados por vírgula. E o where, condições, opcionalmente. Aqui, lembrando que eu só posso trabalhar com uma tabela por update. Normalmente, o uso do update é usado com o where. As ações do update não podem ser desfeitas. Importantíssimo isso. Uma vez dado o update, eu não consigo retornar. Exemplo. Update TB cliente 7, NM cliente igual a Maria Aparecida. Where ID cliente igual a 2. Então, estou mudando o nome do cliente 2 para Maria Aparecida. Apenas o cliente 2. Vai aparecer uma linha afetada. Aqui aparece a quantidade de linhas que foram afetadas pelo update, pelo comando. Isso vocês vão ver em vários outros comandos, tá? O update é um deles. E aqui o horário da conclusão. No caso, aqui o horário que eu executei esse script. Delete. Excluir fisicamente registros. Como é que funciona isso? Delete from tabela e opcionalmente where condições. Ele é normalmente usado com where. Tá? As ações do delete também não podem ser desfeitas. Exemplo. Delete from TB clientes where ID cliente igual a 2. Isso irá eliminar o cliente 2 caso não tenha sido referenciado em nenhum lugar. Por exemplo, se eu tenho uma tabela de vendas e de cliente, se eu tenho um registro de vendas que faz referência ao cliente 2, eu não vou conseguir apagar. Só vou conseguir se ele não tiver referência nenhuma. E vai aparecer do mesmo jeito, uma linha afetada quando eu executar esse comando. Tá? Mesmo esquema que o update. Exemplo 2, delete from TB cliente. Esse aqui é o típico comando para você mudar de emprego. Porque você coloca aí, você apaga todos os registros, né? Você manda ele embora. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de exemplo, tá? Normalmente nós não utilizamos ele.
Se você executar isso daí, a única forma de restaurar parte dos dados é fazendo um restore de banco, tá? Ou seja, não dá para restaurar. Se você não fez backup, perdeu, tá? Perdeu mesmo. Exclusão lógica. Isso aqui é uma alternativa ao delete que a gente estava usando, que eu apresentei no slide passado. Tá? A ideia é o quê? Você inativar, você não vai excluir efetivamente. O dado ainda vai continuar no banco. Ele só não vai estar disponível. Como é que eu faço isso? Eu vou inativar o registro. O procedimento é o seguinte, eu vou criar mais um campo dentro da minha tabela, chamado stAtivo. Pode ser outro nome, tá? Mas normalmente eu uso stAtivo. E que vai conter dois conteúdos apenas, ou A de ativo ou I de inativo. Tá? Então, assim, toda vez que eu for cadastrar alguma coisa, eu vou colocar A como ativo. Então, na hora de eu colocar select, eu vou colocar sempre o stAtivo igual a A. Posso ter outras condições, mas sempre vou ter o stAtivo igual a A. Daí ele vai trazer sempre os ativos. E na hora de eliminar, em vez de eu dar o delete, eu vou dar um update. Um update mudando de A para I. Por exemplo, se eu quero listar os clientes. Antes eu não dava select ID cliente, nome do cliente from TB cliente. Agora, como eu estou tratando de exclusão lógica, eu vou colocar também where stAtivo igual a A. Então isso aqui eu vou ter que colocar, essa parte aqui eu vou ter que colocar em todos os meus selects, de todo o sistema. Se eu quiser eliminar, em vez de eu dar o delete, eu vou dar o quê? Vou mudar o status ativo dele, de A para I, tá? Daquele cliente. Então, dessa forma, eu inativo o meu cliente. E esse daqui é o resumo do CRUD. Então, C de create, insert into tabela, campos, value e conteúdos. Read, select campos, from tabela, where, condições. Update tabela, set campos, conteúdos, where, condições. E, finalmente, delete from TB tabela, where, condições. E essa foi a apresentação de banco de dados CRUD no Microsoft SQL. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se e ative o sininho para receber notificações. Muito obrigado.